Olá pessoal, professora Maísa de novo com você para a gente estudar a língua portuguesa, gêneros textuais, pensar na vida, pensar na autodescoberta, no autocuidado, na linguagem, não é isso? Tudo isso envolve a linguagem e o discurso, né? Então nós somos constituídos de linguagem, nós nos construímos na nossa fala, nos nossos repertórios linguísticos, por isso tão importante a língua portuguesa, ok? Bom, o que a gente vai estudar hoje? Nós vamos continuar a pensar em entrevista, te lembrando do que você já sabe, de você fazer o quê? O que você tem que fazer? Ir lá, dar lá o seu link de chamada, né? Identificar a sua presença lá no Google Class, para ficar tudo bem organizadinho, seguir aí todos os nossos parâmetros, continuar acompanhando as aulas no YouTube. Se você quiser, você pode curtir também. Por quê? Para mostrar que você está engajado aí nos seus estudos, gente, né? Então, esse é o momento de você se concentrar aí nos seus estudos. Então, não deixe de assistir as aulas, continue. Por quê? Porque nós preparamos a aula para que você possa ser munido de conhecimento, não ficar sem conhecimento nesse momento, né? Então, nós fazemos a nossa parte e você precisa fazer a sua. E assim a gente caminha junto aí até que isso passe, ok? Bom, vamos lá. Os objetivos da nossa aula, nós vamos pensar um pouco sobre a leitura de imagens, né? Se lê imagens, imagens são lidas? Eu e você sabemos que sim, mas como que funciona, né? Nós vamos olhar uma entrevista, ler uma entrevista. Estamos falando de entrevista, né? Então, a aula de hoje nós vamos pensar uma entrevista com um ilustrador, olha que bacana, alguém que vive do desenho, alguém que escolheu como profissional desenhar, né? Não parece super legal? Então, você vai conhecer o Rogério Borges, que é o ilustrador e pintor que eu consegui uma entrevista aqui, tá? Nós vamos localizar algumas informações, identificar a entrevista escrita, algumas marcas linguísticas. Vamos lá? Para começar a entrar no nosso tema, eu coloquei aqui para você uma tela do Rogério Borges. Essa é uma tela dele, tá? Que se chama A Espera. Olha que tela, gente. Eu admiro muito o trabalho do Rogério, então para mim fica difícil aí não ficar entusiasmada na aula. Veja só. Exercício 1. A tela ao lado é do pintor Rogério Borges. Vamos lê-la. Letra A, letra B e letra C, você vai fazer aí para entrar no tema comigo. Então, responde aí. Letra A. Nível sensorial. Vamos pensar nas nossas sensações. Veja, a partir, então, quando eu olho, falando do tato, né? Do tato, então, quais são as sensações que lhe vêm? Tá? Eu coloquei tato, mas você pode usar os outros sentidos. Então, nós temos a visão, mas a gente pode pensar na gustação, no olfato, no tato também nesse sentido aí. O que a gente poderia, o que a gente sente? Quais são as sensações que me vêm? Nível emocional, sentimentos. Então, aqui tato, então será, tato a gente poderia pensar em questões aí de ser áspero ou não, né, liso, etc. No caso, no nível emocional, que sentimentos me vêm quando eu olho para essa tela? E terceiro, o que você vê? Né? É uma pergunta para você, o que você está vendo? Certo? Então, isso é para a gente começar a pensar a leitura de imagem. Tempo para você e eu volto para a gente pensar.
Bom, essas perguntas são pessoais, né? Então a gente está pensando, para começo de conversa, numa leitura muito individual. É a leitura como que eu faço uma leitura de imagem? Como eu faço as leituras outras, né, de textos escritos, pelo meu repertório, né? Então veja, nós temos aqui a nossa intérprete de Libras. Ela disse que a espera está apagando essa moça, esta mulher. Olha que coisa linda, gente. Então isso foi o que ela viu, né? Então o que que ela vê? A espera apagando alguém, né? Como se ela estivesse sendo desaparecendo, né? Olha que legal. Então é uma leitura a partir de um repertório. Nesse sentido, o que a professora colocou aqui para você? Para a gente pensar que quando eu leio, eu ativo vários níveis de leitura. O sensorial, quando eu penso aí, né? Alguém disse, olha, parece que é gelado, por causa dessa ideia, frio, né? Então essa ideia parece de vento aqui, né? Alguém pode dizer, olha, é áspero, né? Então veja que a gente pode relacionar. Emoções, no meu caso, parece-me triste, né? Então numa tristeza bela, numa tristeza bonita, mas tristeza no emocional aqui, né? Então aí, e o que você vê, com certeza você colocou aí algumas respostas bem interessantes. Bom, para começar a pensar sobre isso, então essa A Espera é uma tela grande desse artista. Ela tem 1,50 por 1, que faz parte de uma série do Rogério Borges, desse artista que a gente vai analisar, chamada Mitoplasmas. E você pode visualizar em detalhe, né, que talvez você vai poder fazer uma leitura um pouco mais interessante e cuidadosa, lá no site do rogerioborges.com, que você vai conseguir ver os detalhes aí dessa linda tela, ok? Bom, então pensar a leitura de imagens, por que a professora está pensando isso? Porque a gente vai ler uma entrevista de quem? De um artista ilustrador, de um pintor, né? O que dizem os desenhos para nós, o que dizem as ilustrações, o que a imagem me diz? A imagem nos diz muitas coisas. Então, por isso que eu trouxe para você esse início aí, para a gente pensar nessa importância da imagem aí. Aqui eu printei a abertura da entrevista, que foi publicada numa revista. Você tem título, subtítulo e você tem uma introdução e uma foto que a gente já viu na aula passada, que é bem comum, uma foto a acompanhar a entrevista. Então você tem aqui a foto do Rogério Borges, o artista plástico, que nós vamos ler aí um pouquinho sobre ele. Eu vou colocar para você agora, ali ó, para a gente ler agora didaticamente. O artista e sua busca é o título da entrevista, né? Ilustrador de profissão, subtítulo, o paranaense Rogério Borges encontra nas pinturas a liberdade e a satisfação máximas de uma carreira de mais de 40 anos. Olha que legal aí. Vamos lá. Parágrafo 1. Vestido todo de preto, Rogério Borges concede a entrevista para a revista Colombo, rodeado de quadros em tons escuros, cujas atmosferas transitam entre o sombrio e o surreal. A descrição faz pensar por um instante que o artista esteja vivendo um momento de nebulosidade e introspecção em relação à sua arte. A verdade, no entanto, é que Borges transpira satisfação e alívio quando o assunto são as obras que habitam o ateliê, onde passa boa parte do seu tempo. Parágrafo 2. Depois de 30 anos, na busca por um estilo que o agradasse por completo, o paranaense de Ponta Grossa, mais com uma carreira desenvolvida em Curitiba e São Paulo, encontrou na interação entre tinta, resina e objetos diversos, de engrenagens e palitos a itens que iriam para o lixo, um resultado que o satisfaz plenamente e garante segurança suficiente para tentar vendê-las nos competitivos mercados do exterior, por preços compatíveis aos praticados em galerias da Europa e dos Estados Unidos. Hoje, a pintura ocupa um espaço predominante na rotina de Borges, mas foi a ilustração editorial para livros e revistas que o iniciou no mundo da arte,
quando ele descobriu sua inegável vocação para unir cores e formas em um mesmo plano. Vamos saber um pouco mais dele nessa entrevista. Parágrafo 4, para você, começa a perguntinha aí para nós. Nós lemos a introdução da entrevista. Pergunta: conte um pouco de sua carreira como ilustrador, né? Então aí, proposta do entrevistador. Com uma carreira de mais de 40 anos, eu já ilustrei para revistas do Grupo Abril, ajudei a desenvolver os personagens da popular Vila Sésamo, escrevi e desenhei minhas próprias obras literárias e também criei ilustrações para diversos escritores, entre eles Ruth Rocha e Pedro Bandeira. Aqui a professora colocou, tá na entrevista, uma ilustração dele ali, uma ilustração hoje, uma ilustração dele para um livro, tá? Ok. Pergunta próxima aí do entrevistador. Pinturas ou ilustrações, né? Já que ele tem esses dois lugares aí de artista. A ilustração foi por muito tempo minha principal atividade profissional, mas nas pinturas encontro a melhor forma de exercitar a minha própria identidade e a minha real visão como artista. Legal? Pergunta: no que diz respeito ao estilo das pinturas que vem fazendo desde 2008, como aquela que a gente viu no começo da aula, como você as classifica? Resposta: eu chamaria essa série de arte narrativa. Na frente de um quadro desses, cada um pode montar a sua própria história a partir do que vê e de suas percepções. Cada obra convida para um tempo grande de observação e provoca você a criar a sua própria interpretação. Legal? Ok, e aí a professora selecionou mais duas, aqui no caso nós temos duas telas do autor, tá? Do artista, essa que se chama Toque de Recolher, as duas estão na entrevista, tá? E essa aqui, Passagem para Oz. Olha que bacana, que surreal, né? É muito legal. Passagem para Oz, quadros convidam o espectador a fazer sua própria leitura das imagens. Ok? Bom, essa foi a nossa entrevista com o Rogério Borges, espero que você tenha gostado. Depois você pode acessar o site, dar uma olhada no material dele, Facebook e tudo mais. E agora vamos para um quiz, começar a nossa atividade. Rogério Borges é artista plástico cuja carreira se pauta na ilustração e pintura. Verdadeiro ou falso? Muito tranquilo pra gente, verdadeiro, né? A gente viu que ele transita entre os dois mundos, entendendo que ele gosta mais da pintura, nesse momento está mais voltado para ela. Ok, exercício 2. Destaque 3 características do gênero entrevista. Nós já estudamos entrevista na aula passada e eu quero agora lembrar com você 3 características que fazem desse texto lido uma entrevista. Tempo e eu volto para a gente continuar.
Você conseguiu delimitar? Eu tenho certeza que você conseguiu, porque você já está bem acostumado com as entrevistas aí no seu mundo, né, social aí, tá? Vamos lá. Perguntas e respostas é uma marca clara de entrevista. Segundo, a professora colocou um tema com foco em personalidade. Tem um foco a entrevista, né? Então eu tenho aí um aspecto principal. 3. Produção de conteúdo sobre o autor, informações sobre o artista. Uma coisa interessante é que, dentro das entrevistas que a gente viu até agora, o foco é o artista, então eu foco na produção dele, na história dele, de vida, etc. Uma outra questão que eu quero lembrar é que, para ser um bom entrevistador, é importante você conhecer um pouco a quem você vai entrevistar. Né? Então, normalmente o entrevistador, o repórter ou o jornalista ou quem vai entrevistar precisa ir para a obra, ir para o material, ler um pouco, conhecer um pouco para então poder formular perguntas interessantes, tá certo? Bom, é isso. Exercício 3 para você pensar comigo essa entrevista do Rogério Borges. Sobre o artista, o que você conheceu dele por meio da entrevista? A entrevista trouxe para nós um conteúdo sobre a vida do Rogério. O quê? Vamos listar algumas coisas, né? Que conhecimentos ela nos traz, a entrevista, sobre o Rogério Borges? Tempinho, e aí a gente volta para conversar junto sobre isso.
Então, nesse exercício você coleta informações, né? Você sintetiza as informações que foram trazidas pelas respostas, né? Observando o conhecimento factual que foi trazido para você. A professora fez aqui um resuminho ali. Ele é paranaense, tem 40 anos de vida artística como ilustrador e pintor. O que mais que a gente conheceu dele? Foi ilustrador da equipe Abril e ilustrou para autores como Ruth Rocha e Pedro Bandeira, além de ter produzido suas próprias histórias. Quem é da minha época vai saber o quão importantes são, né, Ruth Rocha e Pedro Bandeira dentro da literatura aí da década de 80 e 90. Então, com certeza, Rogério Borges, ele ocupa como ilustrador um lugar bastante exponencial aí na nossa história de literatura, né? Que legal. Bom, é isso. O que mais que a gente vai ver agora? Um pouquinho de marca linguística. Entendendo que os gêneros, eles têm, então, dentro da sua questão, as marcas de linguagem. Que linguagem, que aspectos, que classes gramaticais, tudo isso está envolvido no processo da produção de uma entrevista. Então, no caso da entrevista, além de outras marcas linguísticas, eu destaquei duas. Os pronomes interrogativos e relativos, né? Por quê? Porque eu vou fazer perguntas, então eu vou trabalhar bastante com alguns pronomes que perguntam. São pronomes que podem ser empregados em orações interrogativas, diretas ou indiretas. Os pronomes interrogativos, eles são que, quem, quais, quando, quanta, quantos, como, quantas, etc. Então, tanto relativos quanto interrogativos, né? Que a gente tem, por exemplo, o como. Então, é uma marca do gênero entrevista, ok? Outra marca do gênero entrevista é marca linguística, verbos do dizer. Nós usamos o verbo do dizer, verbos que dizem como dizem as pessoas, né? Então, eu digo, eu falo, eu apresento, eu declaro. Então, são verbos do dizer, verbos que indicam como foi dito aquilo. Aqui, então, são os verbos de elocução. A elocução refere-se à maneira pela qual alguém se expressa. Quais palavras usa para fazê-lo? Exemplo, conte. Então, o entrevistador vai dizer, conte a sua história, conte um pouco disso, fale sobre isso. Então, são verbos que eu vou usar, são verbos do dizer que eu uso dentro da minha entrevista. Relate, explique, narre, né? São verbos do dizer. Tem uma lista enorme, a gente usa bastante no nosso dia a dia, tá? Exercício 4, pensando nos níveis de linguagem e nessas questões de pronomes e verbos do dizer. Letra A. Conte um pouco, aliás, vamos ler ainda antes. Observe as perguntas e destaque os pronomes interrogativos e os verbos do dizer. Aqui a professora pegou exatamente perguntas que estão na entrevista. E a professora quer que você destaque pronomes interrogativos e verbos do dizer, tá? Então, na letra A, conte um pouco de sua carreira como ilustrador. E na letra B, no que diz respeito ao estilo das pinturas que vem fazendo desde 2008, como você as classifica. Então, ali você vai destacar, você pode circular ou você pode, no caso, aí você vai escrever a palavrinha aí, tá certo? Dá um tempinho e eu volto pra gente conversar.
Então, aqui você pode só ter anotado, né? Na letra A, a perguntinha que eu coloquei ali, conte um pouco. Conte é um verbo do dizer, né? Então, a ideia é de contar. Ele poderia colocar narre, fale, são verbos que indicam o modo como ele quer trazer essa fala do entrevistador, tá? Na letra B, a gente colocou destacado o como. Como você as classifica? O modo como ele classifica. Então, aqui a gente tem, nesse caso, a gente tem um pronome relativo aí, tá certo? Então, é bem comum a gente usar esses termos quando eu vou trazer a entrevista, né? Fazer uso aí para que fique claro para o entrevistador que tipo de pergunta eu estou fazendo, o que eu quero saber, né? Uma boa pergunta aí vai gerar uma resposta mais interessante, melhor, mais clara, tá certo? Bom, exercício 5, ainda pensando um pouquinho sobre a linguagem. E, no caso, a pessoa do discurso, né? A gente estudou artigo de opinião, então a gente estudou que o artigo de opinião eu posso usar a primeira pessoa, eu posso usar a primeira do singular ou a do plural, e eu posso usar a terceira, não é isso? A entrevista, como é que funciona, né? Se é um gênero dialogal, né, de diálogo, como que funciona isso? Pensando que eu estou entrevistando uma personalidade, né? Veja lá, sobre a pessoa do discurso da entrevista em questão que a gente leu do Rogério. Explique a pessoa do discurso que foi usada de acordo com os trechos. Na letra A, que pessoa do discurso que foi usada aqui? Essa letra A, ela corresponde à introdução da entrevista do Rogério Borges. Vestido todo de preto, Rogério Borges concede a entrevista para a revista Colombo, rodeado de quadros em tons escuros, cujas atmosferas transitam entre o sombrio e o surreal. Vou te dar um tempo para você pensar comigo e aí eu volto para a gente conversar sobre a pessoa do discurso usada na introdução da entrevista.
Então, como é que a gente, professora, como é que a gente vai marcar a pessoa do discurso? Você já sabe. Você vai estar olhando ali os verbos, né, e pronomes. Nesse caso, Rogério Borges concede, ele concede, terceira pessoa do discurso aqui, rodeado, ele rodeado de quadros. Então, veja que na introdução, né, o interlocutor, quem produziu a entrevista, se coloca em terceira pessoa. Então, nesse caso, na introdução é comum o uso de terceira pessoa, tá? Porque ele se coloca como Revista Colombo, tá? Ok? A gente tem uma letra B aqui. E agora, em outro trecho da entrevista, a gente tem um outro uso de pessoa do discurso. Eu quero ler com você e aí você vai responder para mim. De novo, qual a pessoa do discurso desse trecho, letra B? Eu chamaria essa série de arte narrativa. Essa aqui é uma resposta do Rogério Borges a uma pergunta. Eu chamaria essa série de arte narrativa. Na frente de um quadro desses, cada um pode montar a sua própria história a partir do que vê e de suas percepções. Qual a pessoa do discurso que está marcada aqui? Tá? Tempinho e eu volto, você já responde rapidinho. Então, bom, aqui, o que a professora quis? Que você observasse que, claro, daí na resposta do entrevistado, é comum que ele use a primeira pessoa, óbvio, né? Então, ele vai usar uma primeira pessoa do singular, por vezes uma do plural, quando ele inclui mais pessoas dentro da fala dele. Então, ali, eu chamaria essa série de arte narrativa. Veja que o gênero, então, entrevista, ele mobiliza dois momentos, né? Nessa estrutura que a gente viu. O primeiro momento é introdutório. E o segundo momento, pergunta e resposta. Então, eventualmente, pode ocorrer o que a gente viu, uma terceira pessoa no início
e depois uma primeira pessoa ali dentro da pergunta e resposta que a gente leu, certo? Então, é comum, tudo bem, porque faz parte, tá certo? Bom, dentro disso, vamos para um quiz. A gente falou de leitura de imagens, não falamos? E aí, a fala do Rogério Borges, como artista e ilustrador pintor, ele traz para nós uma perspectiva, um conceito de leitura de imagem que eu achei super legal. Então, vamos ver aqui no quiz. A proposta de leitura de imagem que o artista propõe, que está ali, está na alternativa. Como que o Rogério Borges traz para nós a maneira de ler imagem, né? Numa das respostas ele deixa isso claro. Letra A. Cada leitor é convidado a fazer a sua própria interpretação de acordo com as suas histórias. É o que o Rogério Borges acredita, que a gente percebeu, como ilustrador ele traz isso para nós? Ou letra B. É preciso ler e descobrir o que o artista estava pensando ao criar a obra? O que você acha? Bom, eu até dei risada porque a letra B é hilária, né? Como que eu vou conseguir imaginar o que o pintor ou o artista, escritor, enfim, estava pensando quando ele produziu a obra, gente? Não serve, não tem como, eu nunca vou conseguir adivinhar, né? Por isso a interpretação ela está sempre num diálogo entre a obra e o leitor e o repertório de contexto que está ali, né? Então, nesse sentido, com certeza é a letra A. No parágrafo 5 aí do texto, a gente vai ver que ele traz essa fala. Cada um interpreta de acordo com a sua própria história, de acordo com o seu mundo, relaciona aquilo que ele está vendo com a sua própria história, né? Então, aí, essa é a proposta. Por isso, perguntinhas como o que o autor quis dizer, né? Elas são questionáveis, né? Por quê? Porque a gente não sabe o que o autor quis dizer. Na verdade, então, qual a interpretação que nós fazemos como leitores? Aí sim seria correto uma pergunta, né? Se a gente fosse pensar numa pergunta aí, uma melhor pergunta, tá certo, querido? Bom, dentro disso, o que a gente estudou hoje? Nós pensamos no gênero entrevista, discutimos então, pensamos um pouco tanto da estrutura, e essa entrevista com texto introdutório, com pergunta e resposta, né? Então, nessa estrutura que a gente viu. Quanto a gente estudou um pouquinho das marcas linguísticas, uso de pessoas, alguns pronomes que são comuns nas entrevistas, né? Palavrinhas chaves que a gente usa nas entrevistas, né? Então, nesse sentido, a gente aprendeu um pouquinho mais. Também falamos um pouco da importância da leitura de imagens, né? Nós vivemos num mundo muito mais imagético, né? Então, a imagem é muito importante, a imagem, ela traz para nós muitas questões. E aí eu trouxe para você a importância da gente pensar como a gente lê a imagem. E o quanto uma imagem, ela traz para nós algo, ela é um discurso, ela fala comigo, ela traz uma mensagem, ela traz uma discussão, né? Então, eu e você já vimos alguém que pega um livro e fala, vai virando as páginas e onde tem imagem a pessoa já vira, assim, do nada. E não olha para a imagem, não dá atenção para a imagem. Quando a gente lê, por exemplo, uma entrevista como essa, do Rogério, a gente percebe a importância da imagem, a gente percebe que ela traz um repertório, que ela significa, que ela representa, né? Que ela dialoga com o texto, né? Então, por isso, agora, eu e você vamos dar mais importância para as imagens que estão no nosso dia a dia, que trazem para nós sentidos, né? E que eu preciso observar, tá certo, querido? Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula, que tenha ficado até o final. Coloquei para você as referências para que você possa ir até o site, ver um pouco mais, conhecer um pouco mais do artista, ler a entrevista toda se você quiser, tá bom? Bom, é isso. Até mais. Um abraço.